A abertura da Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes aconteceu ontem à noite no Centro de Cultura e Eventos. Crianças da Escola Municipal Clarindo de Melo se apresentaram e também do Centro de Educação Especial Érica de Melo. Venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O objetivo dessa semana, que é promovida pelo Conselho Tutelar, é conscientizar a população sobre o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, o objetivo da gente é mobilizar a população para estar junto com a gente, combatendo esse mal que assola nossas crianças e adolescentes, que é a violência sexual, né? O Conselho Tutelar aqui de Jataí tem atendido muitos casos de violência contra crianças, violência sexual? Aumentou muito os casos de violência sexual, né? Quando a gente fala assim que em Jataí aconteceu 7 casos de violência sexual em uma plena segunda-feira, é um número alarmante, o qual assim a gente viu que o Conselho nunca havia registrado um número tão alto de violência sexual em um dia só. Então a gente viu a necessidade de convocar a população, as famílias, esse fortalecimento dessa rede de proteção, né? Então a gente promoveu esse dia de abertura hoje e no decorrer da semana a gente vai estar todo direcionado a palestras nas escolas e instituições que têm atendimento com criança e adolescente. No decorrer da semana, palestras irão acontecer em escolas, para que as crianças também se conscientizem sobre esses riscos. Hoje a gente já começou a semana de palestra. Pela manhã a gente realizou palestra na Fundação Raizen e no período da tarde. E nesse dia mesmo de hoje, na palestra, a gente já percebe que houve, que possivelmente pode ter algum caso. Então, porque a criança já demonstrou algum certo constrangimento na fala dela em alguns momentos quando o conselheiro estava apresentando a palestra. Para quem está em casa, que tipo de atitudes que essas crianças têm que demonstra que ela está sendo abusada para os pais ficarem alerta? Então, essas crianças ela apresentam ou um comportamento muito agressivo ou um comportamento aquele que ela se cala, se quieta, se fecha no seu mundo, né? Então a gente também chama os professores que prestem atenção nos seus alunos e se caso perceberem que alguns destes apresentam um comportamento de agressividade na escola ou até mesmo aquele que as notas caem na escola, então a gente pede aos professores que verifiquem e passem a denúncia, passem anônimo para o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável para estar indo até essas crianças e verificando a situação. Representando o Ministério Público, a promotora Keila Martins explicou sobre os tipos de abuso e como identificar os abusadores. O Ministério Público participará de alguns eventos, né, já programados. Lembrando que 18 de maio é o dia do Nacional, né, de Combate à Exploração Sexual. E a nossa fala hoje vai ser em cima do que é o abuso, né, quais são os tipos de abuso, como é que as pessoas podem identificar, quem que ela tem que procurar, qual que é o perfil do abusador. Mas isso tudo numa linguagem muito simples, porque o nosso público aqui hoje são os estudantes, né, de modo que eles compreendam bem o conteúdo. Fique mais claro essa compreensão, você trouxe uma cartilha e também alguns vídeos, né? Sim, a gente trouxe um vídeo, né? O Ministério Público dispõe de uma cartilha, infelizmente nós não temos número suficiente, mas que está disponível para download no site do Ministério Público. Uma cartilha assim, bem elucidativa mesmo, com a linguagem bem simples, que atinge esse público-alvo. O que tem? O que é falado nessa cartilha? Também fala-se os tipos de abuso, o que é, como identificar, né? Como é que caracteriza o abuso, quem que são as autoridades que a criança ou adolescente pode procurar no caso de ser vítima ou de saber de algum colega nessa situação. Então é importante estar repassando esses conhecimentos para essas crianças?
muito importante, né? A gente sabe que menos de 10% dos casos são descobertos e apurados, né? Então é importante que, de forma que quanto mais conhecimento, né, mais a gente vai ter sucesso na elucidação desses crimes que infelizmente são muito comuns. O delegado titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher também esteve presente. Ele fala dos casos atendidos e as providências que são tomadas com os envolvidos. Bom, a gente tem atuado bastante, né, em parceria com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, com o Judiciário. Os casos têm chegado, temos dado a devida prioridade e os casos são frequentes, né? A gente não pode dizer que realmente há um aumento, um acréscimo ou não. Isso é meio sazonal, depende muito de campanhas, de orientações que são feitas nas escolas, de forma a encorajar as vítimas e os familiares. Quais são as providências que a delegacia toma em relação à vítima, em relação ao abusador? Bom, quando o caso chega à DEAN, a primeira providência que nós tomamos é encaminhar a vítima para que seja submetida a um exame de corpo de delito, a fim de comprovar, de fato, a materialidade do crime. Em relação ao autor, nós tomamos algumas medidas a depender da complexidade do caso e do risco que a vítima está sofrendo. Os casos mais extremos vão até medidas de restrição da liberdade, como a prisão preventiva, representar pela prisão preventiva do acusado. Como é que está em relação às denúncias familiares, professores? Na maioria dos casos, essa denúncia tem partido de quem? Bom, os casos que mais chegam são encaminhados pelo Conselho Tutelar. Então, quando sai a notícia de um suposto abuso, o Conselho Tutelar é acionado, ele vai até esse local, constata a situação. Se realmente ficar comprovado indícios de que houve abuso, é feito um relatório, o Conselho encaminha a vítima até a delegacia e lá nós tomamos as providências que cabem à Polícia Civil. Quando fica comprovado esse abuso, há uma certa penalidade, né, para esse abusador. Qual que é? Sim, com certeza. Lá na delegacia o que nós fazemos é o quê? Comprovar a materialidade e a autoria do delito por meio da investigação. Feito isso, encaminhamos o caso ao Ministério Público e se entender que há esses indícios, né, confirmando esses indícios, é oferecida a denúncia e o acusador, né, o abusador no caso, ele será responsabilizado pelo crime a depender da idade ou crime de estupro ou estupro de vulnerável. Ele ressalta sobre a prevenção a respeito dos abusos. E a família tem papel importante nesse ato. E, na verdade, nós estamos aqui com todos os órgãos de proteção, né, contra os abusos, mas o que eu gostaria de deixar para a comunidade é que o melhor a ser feito é prevenir, é evitar que o abuso ocorra. Para isso, os familiares, os responsáveis devem tomar algumas medidas que impeçam que a vítima, né, a criança principalmente, seja abusada. Então, por quê? Porque isso fica um trauma. A partir do momento que a criança é abusada, ainda que o agressor seja punido e será punido, fica aquele trauma na criança para o resto da vida. Por isso é importante prevenir, evitar que o abuso ocorra. Em ocorrendo, as medidas serão tomadas de acordo com a lei.